Porque se vocês... Bom dia, Luana. Se vocês prestarem atenção direitinho, né, vocês não vão ter problema em relação a isso. Combinado? Então vamos lá. Olha, nós já falamos do indicativo. Nós já falamos que o indicativo é uma coisa que acontece, é uma coisa que nós temos certeza do acontecimento dela. Né? O indicativo é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. E nós temos certeza disso, nós temos certeza do acontecimento, quando eu falo do indicativo. Quando eu me refiro ao subjuntivo, já muda de figura. Porque o subjuntivo, vocês já sabem, é uma hipótese. É algo que pode acontecer, mas que eu não sei se vai acontecer. É algo que poderia ter acontecido. É algo que, neste momento, também poderia ter acontecido. A esse modo, eu chamo subjuntivo. Subjuntivo é uma hipótese. É uma hipótese. Bom, comecemos pelo presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele pode indicar de forma incerta um determinado fato. Olha, incerta por quê? Porque é subjuntivo, né? Se fosse uma coisa certa, seria o quê? Indicativo. Olha o presente do subjuntivo. Não estou afirmando que já se conheçam. Não estou afirmando que já se conheçam. Olha, eu não tenho certeza que já se conheçam. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza que já se conheçam. Então, isso é uma hipótese. Uma hipótese de algo que está acontecendo no presente. Certo? Futuro do presente. Olha, que meus dentes caiam se eu tocar nessa comida. Credo, que horror. Parece praga, né? Que meus dentes caiam se eu tocar nessa comida. Quer dizer, eu quero que uma coisa ocorra agora de uma hipótese de eu tocar na comida. Se eu tocar na comida. Vendo? Então, isso aqui é uma coisa hipotética. Indicou hipótese, aí vocês já sabem. Se indicou hipótese, vai ser subjuntivo. Olha o pretérito perfeito deles. Eu posso ter um pretérito perfeito composto. O que é o pretérito perfeito composto? É quando eu tenho um verbo auxiliar, que está no presente do subjuntivo, e um verbo principal que está no particípio passado. Nossa, professor, que coisa mais louca! Para que a gente vai usar isso, professor? Se vocês quiserem falar de uma coisa que teria acontecido no passado. Olha o exemplo. Espero que você tenha conseguido chegar a tempo de impedir a tragédia anunciada. Espero que você tenha conseguido chegar a tempo. Olha, chegar a tempo. Espero que você tenha conseguido chegar a tempo. Estou me referindo a uma coisa passada. E eu não tenho certeza se você conseguiu chegar a tempo. É uma hipótese. E é uma hipótese de uma coisa que poderia ter acontecido. Então vai ser um pretérito perfeito no passado. E veja que bacana. Tenha conseguido. Tenha é um verbo auxiliar. Conseguido é o verbo principal. Que o mais importante aqui é você ter conseguido, né? Conseguido é o mais importante. E ele está no particípio passado. Está indicando uma forma incerta, uma forma hipotética, um fato passado. Agora veja o futuro. Quando eu voltar dessa viagem, espero que tenham saído de minha casa. Ora, eu ainda não fiz a viagem. Eu pretendo fazer uma viagem. E eu espero, quando eu voltar, espero que tenham saído. Então, qual que é a hipótese? A hipótese de que eu vou viajar e de quando eu voltar dessa viagem, vocês tenham saído. Tenham, verbo auxiliar. Saído, verbo principal no particípio. Tá claro isso aí? Se alguém estiver dormindo, estiver cochilando,
não estiver prestando a devida atenção, vai errar bonitinho na prova. Nem se olhar na apostila vai conseguir identificar isso aqui. Tá? Agora veja bem, eu posso ter também um pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É quando uma coisa poderia ter acontecido no passado de uma forma incerta. Tá? Eu tenho passado, futuro e presente do subjuntivo. Olha, no passado, não havia desejo de Joana que Manuel não atendesse. Capricho que não satisfizesse. Olha, estou falando passado, que lá no passado não havia desejo que a Joana não atendesse. Tá vendo? Não havia um capricho que ela não satisfizesse. Então, passado hipotético. E não estou dizendo que a Joana fez todos, não. Estou dizendo que sempre havia um desejo, que sempre havia um capricho para Joana satisfazer. Sempre havia, nunca acabava. E eu tenho também o chamado futuro. Ela era jovem, mas não ingênua. E se não se deixasse envolver emocionalmente, talvez saísse ganhando muito. Olha, aqui já estou falando do futuro, né? O futuro do pretérito, que ela era uma jovem, mas não era ingênua. Olha a condição se não se deixasse envolver, talvez saísse ganhando. Olha, talvez saísse ganhando, se deixasse envolver, isso é uma coisa para o futuro, né? Isso é uma coisa que deveria ter acontecido no futuro. E no presente do subjuntivo, como ficaria? Olha o presente. Como aceitar que não fizesse nada para ajudar a velha mãe doente? Né? Como aceitar que não fizesse nada? Quer dizer, no passado, como aceitar agora que ele não fizesse nada? É um presente. E eu tenho também o composto. Composto é quando eu junto dois verbos. Tá? Normalmente um deles é o principal, que fica no particípio, e o outro é auxiliar. Tá? Olha o exemplo. Deixei-me ficar mais um pouco até que tivessem terminado a arrumação do salão e a festa pudesse começar. Tivessem terminado, tivessem, verbo auxiliar. Terminado, verbo no particípio. Pode exprimir uma ação irreal no passado. Rapidamente a rua se encheu de água, como se houvesse chovido por horas a fio. Tá vendo? Como se houvesse chovido. Houvesse, verbo haver, auxiliar. Chovido, verbo no particípio. Vocês estão achando que português é fácil? Estão muito enganados. E se você começar a me ouvir, mas pensar noutras coisas, tipo assim, como o professor de português é lindo, como o professor de português fala lindo, aí você não vai aprender mesmo. Vamos falar agora do futuro do subjuntivo. Peraí, Márcio, o subjuntivo tem futuro? Claro que tem. É uma coisa que eu acho que pode vir a acontecer no futuro. Tá bom? Que pode vir a acontecer no futuro. E normalmente é usado em orações subordinadas adverbiais. Aquelas que indicam uma circunstância. Veja o exemplo. Se precisar, mande chamarem-me no hospital. Se precisar, olha a condição. Se precisar, é uma oração subordinada adverbial condicional. Se precisar, mande chamarem-me no hospital. Isso é no futuro. Ou seja, você não vai me chamar no hospital se não precisar. Então, primeiro foi feita uma condição. Executarei o plano conforme instruíres. Conforme é conformativa. De acordo com a instrução, é que eu vou executar o plano. Então, vejam bem, eu somente vou executar o plano se eu tiver uma instrução. Se eu não tiver instrução, eu não vou executar o plano. Quando a vir, avise que já estou em casa. Ou seja, você só vai avisá-la que eu estou em casa
se você a vir. Vir é do verbo ver, tá? O verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Então, quando você a vir, quando você a enxergar, avise que estou em casa. Tá? Olha o exemplo de baixo agora. É quando a oração principal enuncia um fato no futuro e no presente. Ficarei grato a todos que contribuírem com donativos. Ou seja, as pessoas ainda não contribuíram com donativos. Elas ainda não contribuíram com donativos. Mas se elas contribuírem, eu ficarei grato. Está vendo o futuro subjuntivo? Agradeça aos amigos que não o abandonarem. Eu não disse agradeça aos amigos que não o abandonaram. Eu não disse isso. Agradeça aos amigos que não o abandonarem. Ou seja, se no futuro esses amigos não o abandonarem, você deve agradecer-lhes. Você deve agradecer a eles. Tá bom? E eu tenho o composto. É quando eu tenho um verbo auxiliar no futuro subjuntivo e o principal no particípio passado. Olha o exemplo. Peço que não continues com essa pirraça. Beleza. Estou pedindo para que você não continue com a pirraça. Isso é futuro. Né? Que você não vai mais pirraçar. É futuro. Se a tiver mantido até agora por capricho, abandone imediatamente essa postura. Se a tiver mantido, tiver, verbo auxiliar, mantido, o mantido vai ser o verbo que? No particípio. É verbo no particípio. Quando tudo tiver chegado ao fim, poderei respirar aliviado. Quando é que eu poderei respirar aliviado? Quando tudo tiver chegado ao fim. Mas não chegou ao fim. É uma coisa que pode acontecer no futuro. É uma hipótese. Se é uma hipótese, é subjuntivo. Ok? Beleza. Formas nominais do verbo. Vamos lá. O que são formas nominais dos verbos? Eu tenho outras formas de utilizar o verbo. São as formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo, particípio e gerúndio. Vocês já conhecem essas formas nominais dos verbos. Vocês já conhecem, tá? O meu querido e lindíssimo Vitinho, leia para nós o que são as formas nominais do verbo. Por favor, Vitinho. Chamou, foi eu? Aham! Você não estava prestando atenção à aula. Não, é porque minha internet tá ruim demais, tá A travando tudo. desculpa é a internet. Vamos lá, meu amor. Não, é sério. Para além das formas marcadas pelos tempos e pelos modos verbais, há outras. Peraí. Há outras possibilidades de uso relacionados aos verbos. Veja a tirinha a seguir. Não palha direito, não? Aqui está falando Sim, aqui, existe. olha. Sim, existe algo pior do que a tiponite aguda? Não, você fala em português. Hoje, acho que, tipo, vai chover, está, tipo, abafado. A tiponite aguda combinada com o gerundismo. Hoje, tipo, vou estar almoçando, tipo, nesse horário. Mais tarde vou, tipo, estar falando. Continue. No texto de Adão, uturrusgarai, uma forma verbal em específica é apresentada e criticada, de forma bem humorada. É o caso das formas almoçando e falando. Note que essas formas verbais, ao contrário de todas as outras vistas anteriormente, não localizam com precisão o processo verbal no tempo nem estão associados a modos. Isso ocorre porque elas representam uma das três formas nominais do verbo.
o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Isso. Ô, Vitinho, você está careca e eu percebi que você usa peruca de saber que nós temos três formas de verbo, né? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. Você se lembra que o Titi fala assim, olha, infinitivo são os verbos terminados em ar, or, ir. Quando o Titi falava particípio, ado, edo, ido. Gerúndio, NDO. Você lembra disso, Vitinho? Lembra? Isso. Então, Vitinho, mostre para nós como é que nós empregamos o infinitivo. Emprego do infinitivo. Essa forma exprime o conceito da ação ou do processo apresentado, sem situá-lo no tempo, de forma a assemelhar-se a substantivos. É identificado pelo sufixo "r". Viver é melhor que sonhar. Eu sei que isso é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Isso. Olha aqui, Vitinho. Viver, sonhar. Você pode ver que todos os dois verbos terminarem em ar e er. Quando os verbos terminam em ar e er, nós falamos que eles estão no infinitivo. Em inglês, Vitinho, quando o verbo está no infinitivo, o que coloca antes dele? ING. Ah, não. Infinitivo. O que você No infinitivo, antes do verbo em to, inglês? dirty, é o to Hã? antes de qualquer coisa. É o To. to, E isso, to. é, Por exemplo, o verbo amar, to love, né? O verbo ser, to be. E assim vai. Em português, a gente não coloca o to. A gente coloca AR, ER, IR, OR. Tá? AR, amar, sonhar. ER, viver. OR, supor, transpor. IR, partir. São verbos no infinitivo. Beleza. Agora, Vitinho, é preciso tomar muito cuidado. Nem sempre o verbo termina com ar, or, ir. Porque ar, or, ir é quando os verbos vêm no infinitivo mais puro que existe. Mas eles podem vir conjugados. Vitinho, conte para os seus colegas que estão dormindo como é que é o infinitivo flexionado. Como que é, meu amor? aí, meus coleguinhas, também é preciso ficar atento ao fato de que, em alguns contextos específicos, o infinitivo pode aparecer flexionado. Mesmo com essa flexão, é possível perceber a natureza infinita do verbo pelo fato de se referir à ação de maneira vaga, no tempo e de não estar associado a nenhum modo. Veja os exemplos a seguir. Ele me chamou para assistirmos a um filme. Isso, ô Vitinho, assistirmos a um filme. Bom, você sabe que infinitivo eu falei, termina com a, or, ir. Esse aí não termina com a, or, ir. Sabe por quê? Porque ele foi conjugado. Ele me chamou para nós assistirmos a um filme. Mas você pode ver que o assistir está no meio do verbo. É um verbo de terceira conjugação, só que ele está flexionado. O que é flexionado? Quando o verbo infinitivo tem uma pessoa comandando o verbo. Qual é a pessoa que comanda esse verbo? Nós. Nós assistirmos. Então é chamado de verbo no infinitivo flexionado. Continue, Zé Vitinho. Não convinha a nós sermos vistos juntos. Isso. Agora, Vitinho, sermos vistos. Sermos é a segunda conjugação. É o verbo que termina com er. No caso, quem é o sujeito de sermos? Nós. Então vai ser um verbo no infinitivo conjugado. Continue, Vitinho. Demorou até eles se cumprimentarem. Isso. Cumprimentar está no infinitivo. Cumprimentarem, infinitivo flexionado, porque ele tem um sujeito. O sujeito é eles. Vitex. Deu para sentir todos se arrepiarem. Isso, deu para sentir todos se arrepiarem. Arrepiar está no infinitivo. Arrepiarem, infinitivo conjugado, o sujeito todos. Continue, Vitex. Farei de tudo para confiares em mim. Isso, farei de tudo para tu confiares em mim. Confiar, infinitivo. Confiares, infinitivo conjugado. Ele tem um sujeito. O sujeito é tu. Muito bem.
Ô, Vitinho, eu vou aproveitar da sua leitura, que é muito boa, porque você lê muito bem, para que você leia todos esses modos, esses modos verbais para mim. Você continua lendo? Pode dizer, emprego do particípio. O particípio indica resultado de uma ação ou de um processo verbal. Essa forma tem funções semelhantes à de adjetivos e, inclusive, pode receber, em alguns contextos, flexões de gênero e de número. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Você podia ter cantado. Hoje é você quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. Chico Buarque, apesar de você. Muito bem. Meu querido Vinicinho, aqui estamos falando do particípio. É que termina com ado, edo, ido. Olha, falou, tá falado. Né? Falado termina com ado. Então vai ser particípio, não é mesmo? Ô Vinicinho, mas nem sempre, ô Vinicinho, ô Vitinho, nem sempre termina com ado, edo, ido. Sabia disso? Nem sempre o particípio é ado, edo, ido. Ele pode ser diferente, meu Vitinho querido. Vitex, leia o quadro ali que fala que o particípio pode ser diferente. Alguns verbos apresentam duas formas possíveis de particípio, uma regular, com terminação em ado ou ido, e uma irregular. Eles são chamados de verbos abundantes. Todavia, o uso de cada forma segue uma regra. A forma regular deve ser usada em locuções verbais cujo verbo auxiliar for ter ou haver, enquanto a forma irregular aplica-se a locuções cujo auxiliar seja ser ou estar. Além disso, é possível que o particípio seja utilizado como adjetivo, como ocorre em no ano passado, viajamos para longe. Ótimo. Vitinho, muito obrigado pela sua leitura, mas precisarei de você novamente para falar do gerúndio, tá? Ô Vitinho, existem alguns verbos que estão no particípio, só que tem duas formas de particípio. Olha como que português é cruel. Tem o particípio regular, é esse que todos nós usamos e conhecemos. Quando você disse falou, tá falado, terminou com ado, tá vendo? Terminou com ado. Aí, neste caso, eu tenho o particípio regular. Mas eu posso ter o particípio irregular. Isso acontece com verbos chamados verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São verbos que têm uma grande bunda? Não. Verbos abundantes são verbos muito ricos. Sabe, Vitinho? São verbos muito ricos. Eu vou te dar um exemplo, Vitinho, que eu vou pegar você como Cristo, né? Já que os outros estão dormindo. Olha aqui. Eu havia pego os documentos. Eu quero saber se está certo. Eu havia pego os documentos, tá? Como é que eu vou descobrir? Eu vou lá em cima. Olha aqui. Se eu tiver haver ou ter, tá vendo? O verbo vai ser regular. No caso, eu tenho haver. Tá? Então, não pode ser pego. Vai ser pegado. Olha como é que fica agora. Eu havia pegado os documentos. Eu havia pegado os documentos. Ou eu tinha pegado os documentos. Por que eu havia pegado ou eu tinha pegado? Todas as vezes que o verbo auxiliar, olha que o auxiliar, havia ou tinha, que é ter e haver, são verbos auxiliares, eu uso o particípio regular. A gente termina com ado, edo, ido. Tá vendo? Agora, se o auxiliar for ser ou estar, olha como é que fica agora. O ser, no caso, eu sou, não é ter jeito com pegar, né? Eu havia pegado, eu tinha pegado. Eu tinha. Quer ver? Eu sou. Não. Eu tinha. Aqui, ó. O sapo foi pego. O sapo foi pego na lagoa. Olha,
o sapo foi pego na lagoa. Tá? Por que eu não posso falar o sapo foi pegado na lagoa? Não posso, porque agora o meu auxiliar é o verbo ser, né? O foi é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Eu fui, tu foste, ele foi. É do verbo ser, né? Então, ou no caso, do verbo ir. Então, o sapo foi pego. Tá vendo? Ou o sapo é pego. O sapo está pego na lagoa. Ou o sapo está preso na lagoa. Preso na lagoa. Tá vendo? Se eu utilizar havia ou tinha, ter e haver, eu tenho que falar prendido. O sapo tinha prendido os pés na lagoa. O sapo havia prendido. Agora, o sapo está preso. O sapo é preso. Tá vendo? O sapo está preso. Se eu utilizar o verbo estar e o verbo ser como auxiliares, eu vou colocar no irregular. Isso aqui é irregular. Quando termina com ado, edo, ido, eu vou chamar de regular. Tá vendo? E muitas vezes, o que vai acontecer? O particípio pode vir em forma de adjetivo. Olha aqui, no ano passado, passado está no particípio e é também um adjetivo. Está dando uma qualidade ao ano. Ok? Quem não prestou atenção, não entendeu. Agora, Vitinho, fale para o Titi e para os coleguinhas que estão dormindo sobre o emprego do gerúndio. Como funciona o gerúndio? Vitinho, você está dormindo? Não. Então vamos, Emprego do Vitinho. gerúndio. Essa forma indica a ação, processo em curso e desempenha funções semelhantes às de advérbios ou adjetivos. É identificado pelo sufixo NDO. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Isso. Você pode ver, Vitinho, que os verbos que estão em destaque em negrito, rodando, sonhando, clareando, esses verbos todos terminam com NDO. Isso é gerúndio. O que o gerúndio mostra para nós? Indica um processo, indica uma ação, uma coisa que não acabou, ela está acontecendo, né? É uma coisa que está acontecendo. Como você disse muito bem, você falou para mim que em inglês N e NG. Por exemplo, shopping em inglês. Shopping quer dizer o quê? Comprando. Uma ação que não acabou. Por isso que colocaram o nome daquele prédio onde ficam várias lojas e as pessoas circulando entre várias lojas de shopping. Porque elas vão circulando e comprando. Elas não param de circular e de comprar. Por isso é o nome de shopping. Em inglês também, vamos supor que você está julgando, né? Então vai ser playing. Então, neste caso aqui, mais um NG. Esse NG indicando uma ação que não acabou, né? Uma ação que não se concluiu. É a mesma coisa em português, quando nós acrescentamos o NDO. Ok? O gerúndio é o mais fácil de todos, tá bom? Ô, Vitinho, ainda falando de gerúndio, né? Falem para nós sobre a ideia de continuidade que ele marca para nós. Alô, Vitinho? Oh, meu Deus, Vitinho dormiu também. Alô, Júlia Fonseca? Júlia Fonseca, você está aí, meu amor? Tô aqui, Márcio. Socorre, Júlia Fonseca, o Vitinho desmaiou. É pra ler aonde? Tudo, amor. Você também não estava prestando atenção. Não, tô prestando atenção, só tô perguntando assim se você quer algum Você específico. leia tudo com essa voz lindíssima sua, essa voz que é lubrificada por tantas pizzas que você come. O gerúndio, além de conferir a ideia de continuidade ao processo verbal, pode indicar as seguintes relações semânticas. Modo: as viaturas passaram correndo pela rua. Isso. Olha Duração. aqui, Julinha. Quando eu falo as viaturas passaram correndo pela rua,
Esse correndo indica o modo como as viaturas passaram. Tá vendo? E é um gerúndio. Continue. Alô, Júlia? Duração, estou trabalhando agora. Isso, estou trabalhando agora. Indica a duração do trabalho. Continue. Ação imediante anterior ao verbo a do verbo principal. Terminando o exercício, pode sair. Isso. Hoje, você pode sair, mas primeiro você precisa terminar o exercício. Aí foi usado o gerúndio. Terminando o exercício, etc. Continue, Juliette. Condição. Persistindo sintomas, consulte um médico. Isso. Você só vai consultar o médico se persistirem os sintomas. Se os sintomas continuarem. Causa. Conhecendo você, previ sua escolha. Isso. Qual que é a causa de eu prever sua escolha? Porque eu conheço você. Então, conhecendo você está no gerúndio, tá? Ô, Juliette, lê pra gente esse texto aqui, olha, dá o que pensar. Gerúndio e gerundismo. Na tirinha, peraí. Na tirinha que inicia o subtópico 1.4, é satirizando o emprego dado ao gerúndio na fala da personagem do último quadrinho. Contudo, é importante entender a diferença entre gerúndio e gerundismo, para que não se chegue a conclusões precipitadas e equivocadas sobre essa forma do tempo. Nos últimos anos, tem sido comum ler e ouvir pessoas criticando o uso do gerúndio, como se ele representasse um erro. Algumas chegam a fundamentar a ideia do fato de, em Portugal, a preferência em construções que expressam continuidade ser pela forma a, mais verbo do gerúndio, mais verbo no infinitivo. Estou a falar, estamos a ler. Todavia, embora seja verdade que falantes de Portugal tenham essa preferência, não se pode afirmar que o gerúndio como usamos no Brasil seja equivocado. Construções que envolvem verbo estar associado ao gerúndio, estou falando, estamos lendo, não apenas são mais comuns no português brasileiro para expressar ideia de continuidade como são, exclusivamente, as mais antigas do idioma e as mais comuns de todos os dialetos do português, como africanos e o de Açores. Entretanto, isso não quer dizer que toda e qualquer utilização do gerúndio atende aos critérios da gramática normativa. Quando essa forma verbal não se referir a um processo contínuo, nem representar as ideias como as elencadas, modo, duração, tempo, condição, causa, o emprego do gerúndio torna-se equivocado e passa a ser considerado um erro, conhecido como gerundíssimo, conhecido. Para evitá-lo, atenção aos casos que, em norma padrão, não se recomenda o uso de gerúndio. Quando as ações não puderem ser simultâneas, exemplo, o aluno chegou sentando-se em frente ao professor. Quando a ação expressada pelo gerúndio for posterior à do verbo principal. Exemplo, o ladrão fugiu, sendo preso em seguida. Quando o gerúndio puder ser substituído por de ou com. Perdi minha caixinha contendo papéis antigos. Isso. Muito bem. Aí está falando do emprego do gerundismo, é que todo mundo tem essa dificuldade com o gerundismo, né? Nós vamos terminar aqui, tá bom? No próximo horário nós vamos corrigir amanhã e vamos fazer uma revisão, tá bom? Um beijo.